Capítulo 5. Grace. Grace? O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Perguntou Autumn assim que apareci na porta da casa dela segurando minha bagagem. Foi mal eu aparecer assim, de repente, sem avisar, mas a bateria do meu celular morreu no caminho para cá, e meu carro também morreu e, fiz uma pausa enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas. E acho que meu casamento também morreu. Comecei a chorar copiosamente, cobrindo o rosto com as mãos e balançando a cabeça. Respirei fundo tentando me controlar da melhor maneira possível. Os olhos de Autumn ficaram marejados também, e ela levou as mãos ao peito. Nós éramos esse tipo de amigas, quando uma chorava, as lágrimas da outra não demoravam muito para cair. Ai, meu Deus, Grace, sussurrou ela, a voz falhando. Eu queria saber se poderia passar um tempo aqui, pedi, entrando na casa dela com minha mala. Eu teria pedido antes, mas, por algum motivo, achei que Fi mudaria de ideia e perceberia que ainda me queria. Eu me sentei no sofá e respirei fundo algumas vezes, com a cabeça baixa. Meu coração, minha mente, tudo estava exaurido. Tinha sido um longo dia. Eu só gostaria que você tivesse ligado, declarou Autumn de forma direta. Mas eu sei o quanto você anda ocupada, respondi, olhando para ela. As lágrimas ainda escorriam de seus olhos, e o peso do seu olhar parecia quase tão triste quanto o meu. Tudo bem, Autumn. Sei que estou meio descontrolada, mas me sinto melhor agora que, olhei para a mesinha de centro, na qual havia um copo de água e uma cerveja aberta. Autumn não bebe cerveja. Ela sempre achou que tinha gosto de mijo. Tem alguém aqui com você? Senti um aperto no peito. Então, notei uma calcinha vermelha embaixo da cadeira. Ai, meu Deus, tem algum cara aqui com você? Eu devia ter ligado. Grace, sussurrou ela. Autumn abriu a boca de novo, mas não conseguiu dizer nada. Seu corpo inteiro tremia, mas nenhuma palavra saía de sua boca, e notei um par de tênis, que eu já tinha visto antes. E uma camisa pendurada na cadeira. Meus olhos pousaram na camisa polo amarela. Eu me levantei devagar e fui até ela. Gracelyn, choramingou Autumn, e agora eu sabia que ela não estava chorando por mim, mas por causa de suas próprias emoções. Peguei a camisa amarela e comecei a analisá-la. O rasgo embaixo do braço e a mancha horrenda que eu nunca consegui tirar, por mais que tentasse, estavam lá. Olhei para minha amiga. Para minha melhor amiga. A minha parceira. A minha vida. Senti o estômago queimar, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela, tomada pela emoção, chorando descontroladamente. Foi você? Sussurrei. Meu Deus, Grace! Exclamou ela, colocando a mão na boca numa tentativa de ocultar o próprio descontrole. Mesmo assim, eu a vi desmoronar na minha frente. Foi ela. Não foi uma mulher qualquer, mas ela. Ela. Autumn. A mulher que esteve em todas as batalhas ao meu lado. A gente não vinha se falando muito ultimamente. Sempre que eu ligava, ela encerrava as ligações depressa, dizendo que ligaria de volta, mas nunca ligava. Entendi tudo agora. O que eu não entendi era como ela podia ter feito uma coisa dessas comigo. Autumn tinha sido meu porto seguro. Nós ríamos juntas. Ela dizia que Finn e eu éramos um casal incrível. Disse que sentia inveja de nós. Eu fazia jantares para ela e seu ex-namorado, Eric. Quando ele a traiu, eu a consolei, dizendo que ela ficaria muito melhor sem ele, que encontraria alguém que merecesse seu amor. Mas eu não estava falando do meu marido. Ai, meu Deus, repetiu ela, ainda chorando. Senti suas lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Peraí, não. Aquelas eram minhas próprias lágrimas. A incredulidade diante de tudo aquilo abalou meu ser. Como uma coisa daquelas era possível? Não podia ser verdade. Senti como se estivesse presa em um pesadelo, sem conseguir abrir os olhos e acordar na segurança da minha cama. Será que era uma miragem? Autumn nunca seria capaz de fazer aquilo comigo. Fi nunca me magoaria daquela maneira, pelo menos era o que eu pensava. Ao que tudo indicava, porém, minhas crenças estavam erradas, e o coração deles estava marcado. Pisquei, mas ela continuava diante de mim. Meus olhos passaram pelo corpo dela, absorvendo cada detalhe. Analisei suas curvas, suas lágrimas.
Autumn ficava bonita quando chorava. Eu odiava o fato de ela parecer uma deusa mesmo chorando. Ela parecia tudo que eu não era havia muito tempo. Ah! Aquilo doía. Ele está aqui? Consegui perguntar por fim, impertigando-me, mas sentindo que estava prestes a desmoronar. Ela só continuava chorando. Ele estava lá. Aquele tênis. Estufei o peito. Finley! Berrei enquanto percorria a casa dela. Eu conhecia cada pedacinho daquela casa. Cada canto. Quando ela se mudou, eu tinha vindo a Chester só para ajudá-la a organizar tudo. Olhei dentro dos armários, no banheiro e embaixo das camas. Quando abri a porta da despensa, meu coração apertou no peito, e aqueles olhos azuis olharam direto nos meus. Meu marido estava se escondendo junto com tempero pronto de alho e sal marinho numa tentativa de evitar me encarar. Sem camisa. Grace, começou ele, mas logo calou a boca quando desferi uma bofetada em seu rosto. Merda! Berrou ele. Meu Deus! Exclamei, esmagada pela traição, pela dor e pela tristeza. Levei as mãos à boca. Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu ficava feia quando chorava. Só conseguia pensar em como eu parecia. Horrorosa naquele momento. Eu não parecia em nada com ela. Houve tantas noites da minha vida em que desejei ser parecida com ela. Sinto muito, soluçou Autumn, as mãos cruzadas sobre o peito. Enquanto continuava a desmoronar diante dos meus olhos. Eu sinto. Muito, Grace repetiu, e cada vez que ela dizia aquilo, eu achava que ia morrer bem ali, naquele instante. Passei por ela, correndo para a porta da frente. Minha visão ficou embaçada e minha mente, confusa. Eu não conseguia pensar direito. Grace. Ouvi atrás de mim e me encolhi ao ouvir a voz dele. Aquela voz que um dia tinha me enchido de tanta felicidade. Eu havia me apaixonado por aquela voz, tão macia, tão profunda, e que agora só me causava sofrimento. Não, declarei, determinada, vendo o fim sair do meu inferno pessoal e vir na minha direção. Ele não estava mais irritado comigo como estivera em Atlanta, mas a culpa brilhava em seus olhos. Não fale comigo. Ele apertou o topo do nariz. Eu não sabia como contar. Para você. Nós não sabíamos como. Autumn? Sério? Perguntei, com espanto, dando um empurrão no peito dele. Minha amiga. Seu monstro. Ele permitiu que eu batesse nele, e aquilo me deixou ainda mais furiosa. Eu queria que ele revidasse. Queria que atingisse meu corpo em vez de meu coração. Queria sentir dor. Você disse que ela não significava nada para você. Disse que não. Significava nada. Você transou com a minha melhor amiga. Eu sei. Nós só. É. Juro por Deus, Finn, que se você disser que é complicado, vou arrancar sua cabeça fora. Eu nunca jurava por Deus, a não ser que realmente estivesse falando sério. Eu ainda me importo com você, Grace. Não contei nada porque não queria magoá-la, explicou ele. Tapa na cara. Dei outro tapa nele, e mais outro e outro. Como Finn podia usar aquelas palavras? Como uma parte do meu coração era idiota o suficiente para acreditar nele? Há quanto tempo? Perguntei. Grace. Há quanto tempo? Ele baixou a cabeça. Desde que me mudei para cá. Espere, então não foi ela, respirei fundo. Você me traiu com uma outra pessoa antes dela? Gracelyn. Você teve outras? Mais de duas? Ele ficou mudo. Ai, meu Deus. Odeio você. Eu o empurrei. Odeio você. Odeio você. Eu continuava batendo nele. Minhas mãos acertavam seu corpo repetidamente. Ele nem tentava me impedir porque sabia que merecia. Eu ia contar pra você. Ele engoliu em seco. Depois de
tudo que passamos. Não. Exclamei. Você não passou por nada. Você não passou. Fui eu que passei. Eu passei por tudo e berrei, envolvendo meu corpo com os braços. Eu não tinha mais ninguém para me abraçar, então era eu que tinha que fazer isso. Eu passei por tudo, e ver você, as lágrimas me cegavam enquanto eu olhava para o homem que um dia acreditei ser meu. A dor em meu peito queimava e consegui dizer as últimas palavras: você acabou comigo, Finley. Você acabou comigo. Meu peito estava pegando fogo, e respirar ficava cada vez mais difícil. Ele estendeu a mão para mim e me afastei dele. Fi não podia mais me tocar. Eu não era mais dele para ele abraçar. Segui para a cidade tentando respirar um pouco, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer, mas não demorou muito para eu perceber que havia cometido um grande erro ao passar pelo centro da cidade de Chester. Para onde quer que eu me virasse, via o rosto familiar de alguém que queria falar comigo, que queria saber por que eu estava chorando. Cada pessoa fazia meu coração partir ainda mais. Cada pergunta queimava minha pele. Eu não estava pronta para lidar com nada nem ninguém. Eu não consigo respirar. Comecei a correr, me esforçando para evitar todo mundo. Todos pareciam tão felizes, e isso tornava as coisas ainda mais difíceis. Passar por um espaço tão cheio de felicidade doía mais do que eu achava ser possível. Todo mundo estava tão vivo, tão cheio de vida, enquanto eu me sentia oca por dentro. Sempre que eu piscava, tinha certeza de que estava prestes a desmoronar. Como aquilo era possível? Como alguém podia estar no meio de uma cidade, cercada por pessoas que conhecia, e se sentir tão incrivelmente sozinha? Demorei um tempo para diminuir o ritmo em frente à pizzaria e encostei na parede para recobrar o fôlego, mas era difícil respirar. Meu corpo estava coberto de suor, minha visão, embaçada. Cada vez que eu piscava, via Finn ao lado dela. Sempre que respirava, os cacos do meu coração cortavam minha alma. Estava prestes a ter um colapso mental, prestes a desmoronar quando senti alguém tocar em meu ombro e me virei, entrando em pânico ao me deparar com Jackson. As palmas da minha mão estavam suadas, e meu coração batia disparado e com força no peito. Oi, disse ele, erguendo a mão como se estivesse se rendendo. A preocupação pesava em seu rosto e fiquei surpresa ao perceber que um homem como ele era capaz de se preocupar. Eu tentava dizer que eu estava bem, balançando a cabeça para indicar que ele não precisava se preocupar. Eu estou bem. Acho que eu não conseguia dizer mais nada, então comecei a sacudir as mãos tentando respirar, e Jackson meneou a cabeça. Você está tendo um ataque de pânico, disse ele. Assenti de novo. Isso. Levei as mãos ao coração e jurei que logo ficaria bem. Eu ficaria bem. Eu tinha que ficar bem. Tinha que existir algum momento em que meu coração ia parar de se estilhaçar, não é? Vem aqui, chamou Jackson, estendendo uma das mãos para mim. Eu estou bem, gaguejei, mas ele negou com a cabeça. Enquanto as pessoas passavam por nós na rua, cochichando e olhando. Princesa, disse-lhe baixinho. Ele se aproximou mais e olhou para mim de modo gentil. Confie em mim. Eu não confiava. Não sabia mais em quem confiar. As duas pessoas que deviam sempre estar ao meu lado destruíram tudo em que eu acreditava em relação à confiança, mas eu precisava respirar. Só por um instante. Peguei a mão de Jackson, e ele me levou por um beco. Passamos por um muro e nos encostamos em uma parede de tijolos. Enquanto eu desmoronava, tentei pedir desculpas, mas as palavras saíram incoerentes e confusas. Está tudo bem, afirmou ele, com firmeza. Eu continuava ofegando, mas nada parecia funcionar. Meu corpo estava prestes a cair no concreto e eu estava prestes a ceder à minha dor, e fiquei surpresa quando caí nos braços de Jackson Emery.
Ele me pegou. Ele me abraçou. Ele não me deixou cair. Eu me agarrei à blusa dele, puxando-o para mais perto de mim, enquanto desmoronava diante dele. Eu queria ser corajosa, queria acabar com aquele colapso, mas, por um breve segundo, enquanto Jackson me abraçava, pareceu que eu podia desmoronar. Quando meus soluços ficaram intensos demais, quando parecia que a ansiedade e o pânico iam me engolir por inteiro, ele me abraçou com mais força. Está tudo bem, repetiu ele em tom calmo, a voz grave e estável. Ei, vem aqui, disse, sentando-se no chão e me puxando com ele. Senta. Aqui um pouco. Respira. Era mais fácil dizer do que fazer. Eu me sentei ao lado dele, encostando no mural de nossa cidade. Muito bom, elogiou ele. Agora, coloque a cabeça entre os joelhos. E respire fundo. Eu não consigo. Consegue sim, princesa. Claro que consegue. Você só precisa se acalmar. Baixe a cabeça e una os dedos na sua nuca. Você consegue. Fiz exatamente o que ele pediu, e toda vez que eu tentava me desculpar, ele me impedia e dizia que eu só precisava respirar. De maneira lenta, mas certa, meu coração voltou a bater no ritmo normal. De maneira lenta, mas certa, fui tomada pela vergonha quando levantei a cabeça e me deparei com o olhar intenso de Jackson pousado em mim. Enxuguei os olhos e respirei fundo. Perdão. Pare de dizer isso. Perdão, murmurei, fazendo-o revirar os olhos. Acabei de pedir para você parar de pedir perdão. Comecei de novo, mas parei. Está bem. Ele suspirou com a expressão ainda pesada. Passei os dedos pelo meu cabelo e meneei a cabeça. Você já pode ir agora, juro. Eu só sou um pouco descontrolada. Lembra? Acho que é melhor eu ir também, disse, fazendo que ia me levantar, mas ele segurou meu braço. Espere mais um pouco. Deixe seu corpo se acalmar. Ataques de pânico demoram um pouco para desaparecer completamente. Você já teve algum? Ele ficou mexendo as mãos e olhou para o chão. Minha mãe tinha às vezes. Ele ficou olhando para as mãos, antes de continuar, você vai ficar bem. Só espere um pouco, certo? Respire devagar. Respirar devagar. Eu consigo fazer isso. Ficamos ali, em silêncio, olhando para frente, deixando o ar quente da noite tocar nossa pele.